Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo um problema sobre a resolução de equações com fatorial, isto dentro do tema das probabilidades do 12º ano. O problema é o seguinte, resolve a seguinte equação: 2, abre parênteses, x mais 2 fatorial, menos 17, abre parênteses, x mais 1 fatorial, exatamente igual a 8x fatorial. Bem, se estão relembrados então do que é o fatorial, por exemplo, se tiverem 5 fatorial, isto é igual a 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o fatorial do número é exatamente a multiplicação de todos os números aqui naturais, estaremos sempre a falar de números naturais, iguais ou menores então do que ele. Ok? Então esta é a definição de fatorial de um número. Da mesma forma que se eu tiver n fatorial, isso será igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e, por exemplo, se eu quisesse parar por aqui, eu parava e dizia que seria n menos 2 fatorial. Bem, lembrando então esta situação, teremos então que resolver esta equação. Bem, vocês não sabem, o fatorial, tem logo que saber que o fatorial vai ter que desaparecer. Ou seja, teremos que arranjar uma estratégia para eliminar estes fatoriais da equação. Só assim é que a podemos, no secundário, resolver. Bem, a estratégia para simplificar os fatoriais é sempre a seguinte. Tem que olhar para qual destes tem aqui três fatoriais, que é x mais 2 fatorial, tem x mais 1 fatorial, e cuidado aqui com esta situação. Uma coisa é eu ter 8x fatorial, outra seria eu ter 8x tudo fatorial, são situações diferentes. Esta será exatamente 8, e depois até podem abrir parênteses e fica x vezes x menos 1 vezes x menos 2 e continuaria, né? Nesta situação seria algo diferente, vocês teriam 8x vezes 8x menos 1 vezes 8x menos 2 e continuariam. Ou seja, como podem ver, são situações distintas. Neste primeiro caso, o fatorial não tem nada a ver com o 8. Neste caso, sim. Okay? E esta situação que temos aqui é exatamente esta. Okay? Bem, teremos então aqui x fatorial. Identificados os fatoriais, a estratégia que vamos usar é encontrar qual destes três é o fatorial mais pequeno. É exatamente este x fatorial. Então o que vamos fazer é pegar nos fatoriais maiores, ou seja, o x mais 2 fatorial e o x mais 1 fatorial, e vamos abrindo para o produto até obtermos exatamente neste fatorial e neste, até chegarmos exatamente a x fatorial. Então esta equação será equivalente. Aqui eu tenho 2, abro aqui os parênteses e fica então com x mais 2 vezes x mais 1 vezes x fatorial. Paro porque eu quero igualar mais pequeno. Fechamos então parênteses. Menos 17. Abrimos então parênteses e colocamos x mais 1 vezes x e como encontro o fatorial mais pequeno, paro por aqui. Ok? Isto será então igual a 8x fatorial. Depois deste primeiro passo, agora reparem o que temos. Temos aqui, vamos encarar aqui isto tudo como um termo, vamos encarar isto exatamente como outro termo e obviamente que isto será um outro termo. E repara que nestes três termos existe algo que se repete em todos eles, que é exatamente este x fatorial. Aparece aqui neste termo, aparece exatamente igual neste termo e neste. Sendo assim, estaremos em condições de colocar o x fatorial em evidência para fatorizarmos o primeiro membro e o segundo membro, que já está na forma mais simples. Isso será então equivalente. Vou então colocar aqui o x fatorial em evidência. Abra então aqui parênteses. Neste primeiro termo já lá está o x fatorial, sobra então 2, x mais 2 vezes x mais 1. E fechamos então os parênteses. Depois, fechamos não, cuidado. Se eu coloquei aqui em evidência, não vou fechar. Okay? Porque depois, fazendo a distributiva, eu volto exatamente a esta situação inicial. Bem, estes termos, se aplicassem, repara que se aplicasse aqui a distributiva, tu obtens exatamente isto. Okay? Agora, menos, e para igualarmos aqui o segundo termo, o x fatorial já está aqui em evidência, então é só meter 17, abrimos parênteses, x mais 1. E agora sim, é que fechamos. Repara que se aplicares aqui a distributiva, tu voltas exatamente a esta situação inicial. E será então igual a 8x fatorial. Depois de colocares em evidência,
o que tu ficas é com o primeiro membro fatorizado, ou seja, eu tenho x fatorial a multiplicar por tudo isto. Sendo assim, e só neste caso, então eu posso dividir tudo. Imagina que eu divido este membro por x fatorial e compenso dividindo o outro membro por x fatorial, e desta forma já estás a ver que os fatoriais foram à vida. Ok? X fatorial sobre x fatorial dá 1 e aqui x fatorial sobre x fatorial também dá 1. Bem, depois então de simplificarmos os fatoriais, ficamos então com o seguinte. Nem vou já fazer estas distributivas, fico com 2, abrir parênteses, x mais 2, vezes x mais 1, menos, aqui sim vou já fazer a distributiva e ficará menos 17x menos 17, e vou então já passar este 8 aqui para o primeiro membro e fica menos 8 igual a 0. Vou então aqui aplicar a distributiva. Ficarei então com 2x mais 4 e depois isto a multiplicar por x mais 1 menos 17x. Vou então até já agrupar aqui estas duas constantes. Menos 17 menos 8, isto dá menos 25. Exato, menos 25 igual a 0. Agora vou então aqui aplicar a distributiva. 2x vezes x, ficaremos então com 2x quadrado, 2x vezes 1, ou seja, 2x. 4 vezes x, ficamos então com 4x, mais 4 vezes 1, ou seja, 4, isto menos 17x, menos 25, igual a 0. Vou então agora reduzir aqui os termos semelhantes. O x quadrado só há este, então fico com 2x quadrado. Vou agrupar os termos com x. Terei então aqui 2 e 4 são 6, menos 17, ficarei então com menos 11, menos 11x, e depois mais 4 menos 25, isto estará exatamente menos 21 igual a 0. E o que tens agora aqui é uma equação do segundo grau completa, que para resolvermos isto vamos então aplicar a fórmula resolvente. Estou a aplicar a fórmula resolvente no próximo slide. Temos então 2x quadrado, isto é equivalente a 2x quadrado. Depois tenho menos 11x menos 21 igual a 0. Então menos 11x menos 21 igual a 0. Vamos então identificar o A, o B e o C. O A é exatamente igual a 2, o B é exatamente igual a menos 11 e o C é exatamente igual a menos 21. Aplicando então a fórmula resolvente, teremos que x é igual a menos b, ou seja, a 11, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes a, ou seja, vezes 2 vezes c, que será então menos 21. Tudo a dividir por 2a, ou seja, 4. Ou seja, isso será então equivalente a eu ter x igual, terei aqui a fração, a 11 mais ou menos, e vou já fazer na calculadora aquele resultado. 11 ao quadrado, que é a mesma coisa que fazer menos 11 ao quadrado, o resultado será positivo. Depois terei então mais, porque este menos com mais dá menos, mas depois com aquele menos volta a dar mais. Terei então 4 vezes 2 vezes 21. Exato. Fica então com 289, cuja raiz dá exatamente 17. Fica então aqui com 289 a dividir então por 4. Isso será então equivalente a eu ter x igual a 11 mais 17. Esta raiz dá exatamente 17. Isto sobre 4. Ou então eu a ter x igual a 11 menos 17 sobre 4. Tenho então aqui as duas soluções. X igual a 11 mais 17 dá 28 sobre 4. Ou x igual a menos 6, 11 menos 17, exato, menos 6 quartos. Bem, esta solução dá inteira, teria que dar, porque o fatorial estaremos a falar de números naturais, né? Então, x igual e 28 a dividir por 4 é exatamente 7. X igual a 7. Ou x igual a menos 6 quartos, podia então dizer menos 3 meios. Eu tenho um x fatorial na equação. E este valor aqui dá uma fração, ainda por cima dá negativo. Mas atenção a isto dar negativo, porque cuidado, vocês têm que fazer aqui o domínio
o domínio da equação. Cuidado, eu pus o x, por acaso aqui não poderia ser menos 1 por causa deste x, mas já agora deixem-me alertar para esta situação. Imaginem que têm x mais 2 fatorial mais, sei lá, 8x, isto igual a x mais 1 fatorial. Por exemplo, ou melhor, a x mais 3. Imaginem que resolviam esta equação e vos davam x igual a menos 1. E vocês não podem dizer, não há fatoriais de números negativos. Não é bem assim. Realmente não há fatoriais de números negativos. Mas este x, vocês têm que introduzir este x na equação. Então isto seria menos 1 mais 2 fatorial. Mais 8x. Ou seria 8 vezes menos 1. Aqui não há problema, porque não é x fatorial. Exatamente igual a menos 1 mais 3 fatorial. Ou seja, teriam aqui 1 fatorial menos 8x exatamente igual a 2 fatorial. Reparem que seria uma situação normal. Cuidado com isto. Vocês têm que fazer o domínio da equação. Ou seja, voltando aqui à equação, deixa-me até fechar aqui uma janela. Qual seria o domínio desta equação? Bem, o x mais 2 teria que ser maior do que 0. E o x mais 1 teria que ser maior do que 0. Maior ou igual, porque poderemos ter 0 fatorial, que é exatamente igual a 1. E o x teria que ser maior ou igual do que 0. Ok? Então, isso seria equivalente a eu ter que o x deveria ser então maior ou igual que menos 2 e o x maior ou igual que menos 1 e x maior ou igual do que 0. Colocando então aqui na reta numérica estas condições, teriam aqui o 0, né, que seria isto. Depois teriam o x maior ou igual que menos 1, por exemplo, teriam aqui o menos 1. Ainda teriam x maior ou igual que menos 2, que seria esta situação. A interseção, o domínio da equação será exatamente a interseção destas condições, ou seja, que seria exatamente a partir do 0 para a frente. Ok? Sendo assim, os valores de x que só vamos considerar são valores de x maiores ou iguais do que 0. Todos os valores que não pertencessem a esta condição não poderiam ser solução da equação. Cuidado às vezes com isto, sobretudo então quando vos dá um x igual a menos 1, vocês saltam logo a dizer não há fatoriais negativos. Não há, realmente não há. Mas, por exemplo, nesta situação que temos aqui, o x poderia claramente ser igual a menos 1, não havia problema nenhum. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço. Já agora a resposta seria exatamente x igual a 7. Ok? Seria o conjunto da solução. Bem, então um abraço.